Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 35. João 1, 35 a 51. Chamo sua atenção para este texto para nós pensarmos sobre a origem do cristianismo. A origem do cristianismo. João 1, 35 a 51. No dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele. Eram cerca de 4 da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: "Encontramos o Messias, isto é, o Cristo." Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: "Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro." No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José." "Nazaré?" exclamou Natanael. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" "Venha e veja você mesmo", respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: "Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro." "Como o Senhor sabe a meu respeito?" perguntou Natanael. Jesus respondeu: "Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse." Então Natanael exclamou: "Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel." Jesus lhe perguntou: "Você crê nisso, porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa." E acrescentou: "Eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, para se ter um bom entendimento a respeito de alguma coisa, geralmente é preciso que se investigue a origem do tópico em questão, do produto em questão, da pessoa em questão. Isso é verdade, inclusive, sobre as nações. Por exemplo, se você realmente deseja compreender o estado em que o Brasil se encontra nos dias de hoje, não basta você ler manchetes de notícias em redes sociais, assistir telejornais, etc. Para conhecer o Brasil, será necessário uma investigação histórica do nosso país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, desde a origem, ou seja, desde o descobrimento, analisando e verificando como e porquê do descobrimento, processo de colonização, como, porquê, daí, etc. Não se conhece uma nação profundamente sem conhecer sua origem. Isto vale para qualquer outro país ou continente. A mesma coisa se dá com os esportes. Pegue, por exemplo, o futebol americano. Por que esse esporte é tão aclamado pelos americanos? Eu li, por exemplo, que o futebol americano surgiu quando Walter Camp pegou o rugby, de origem inglesa, caracterizado pelas virtudes da força física, coragem, e adicionou ao jogo características e virtudes americanas do tipo velocidade, agilidade, ousadia, estratégia tática. O resultado
foi que esses ingredientes tornaram o futebol americano um sucesso mundial, especialmente entre os milhares e milhares de fãs apaixonados por aquele esporte lá nos Estados Unidos. Portanto, não tem jeito. Se você realmente deseja conhecer bem alguém ou alguma coisa, você terá que investigar a origem daquilo ou de quem está despertando o seu interesse. Não é diferente com o cristianismo. Para nós compreendermos o cristianismo, para nós conhecermos o cristianismo realmente, nós precisamos investigar a origem do cristianismo, o desenvolvimento histórico do cristianismo, especialmente os primeiros anos do cristianismo, que é o que nós temos nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos se preocupam em nos apresentar a origem do cristianismo. João, o evangelista, ele tinha consciência disso. E João fez questão, portanto, de nos relatar com alguns detalhes a primeira semana do ministério público de Jesus. É isso que nós temos em João capítulo 1. Um resumo da primeira semana de Jesus. Gente, dessa forma, da mesma maneira que Gênesis 1 se ocupa em descrever a semana que Deus Pai criou o mundo, João capítulo 1 se propõe a detalhar a semana que o Filho de Deus iniciou a obra que transformaria ou restauraria o mundo para todo sempre. É isso que nós temos em João 1. E como João fez isso? Olhe para o capítulo 1 e veja comigo, porque hoje a gente encerra esse capítulo e no próximo encontro, se Deus nos permitir, nós já iniciamos o capítulo 2, mas faça comigo um voo panorâmico sobre esse capítulo e veja o que João se propôs a fazer, revelando para nós o que cristianismo realmente é. Primeiro, dos versos 1 ao 18, João afirmou que o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas ao lado do Pai, esse Filho eterno se fez carne, habitou entre nós, revelando-nos com precisão aquilo que hoje, no estado natural em que nós nos encontramos, nos é possível e necessário conhecer sobre Deus. É isso que temos, de 1 ao 18. Aí, do 19 ao 34 do capítulo 1, João destaca a necessidade de homens e de mulheres compartilharem a mensagem do Evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. É isso que nós temos em João 1, de 19 a 34, através do ministério de João Batista. João Batista, de 19 a 34, pega toda a revelação sobre Jesus que João deu a nós até o verso 18 e proclama isso. O resultado é o que nós temos do verso 35 ao 51, que é o nosso texto de hoje. São os primeiros convertidos ao cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus. Gente, não podemos ler a Bíblia sem buscar enxergar essas conexões. Porque o que nós temos no capítulo 1 é um resumo do que cristianismo é. Cristianismo resume-se à revelação de Deus em Jesus Cristo, que é proclamada pelos João Batistas que Deus levanta, e vem coroada com a conversão de pessoas que recebem a Cristo pela fé. João capítulo 1, portanto, mostra o cristianismo em seu estado embrionário. A revelação do Deus encarnado, a proclamação da vida e da obra do Filho eterno de Deus e a conversão como obra soberana e graciosa do Espírito Santo de Deus. É isso que temos no capítulo 1 de João. Sobre a importância deste capítulo, sobre esses primeiros dias do cristianismo, sobre a origem do cristianismo, ou melhor, sobre o cristianismo vindo em praça pública, porque é isso que nós temos aqui. J.C. Riley, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: esses versículos deveriam constituir um interesse especial para todo cristão verdadeiro, porque esses versículos descrevem os primórdios da igreja de Cristo.
É isso que nós temos. A igreja que hoje é constituída de inúmeros membros de Israel, no princípio consistia apenas de alguns fracos membros que foram alcançados pelo evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Portanto, gente, para compreendermos melhor a essência do cristianismo, nós precisamos voltar às origens, examinar as origens. E nós vamos destacar 4 pontos nesta visita às origens do cristianismo. O primeiro deles, a mensagem que era pregada. Qual é a mensagem do cristianismo? O que é que cristãos devem pregar? Segundo, qual foi a metodologia usada por Jesus? Fala-se tanto em metodologia para ver igrejas crescerem e florescerem. Portanto, vamos à origem. Qual foi o método que Jesus usou? Terceiro, a maneira como a mensagem se espalhou. Como que a mensagem se espalhou lá na origem? E por fim, vamos observar a manifestação da graça soberana e transformadora de Deus. Primeiro, a mensagem do cristianismo. Qual é a mensagem do cristianismo? Para alguns parece estranho fazer essa pergunta, mas não é, gente. É fundamental que a gente faça essa pergunta. Especialmente quando se leva em conta todos os tipos de mensagens que hoje são pregadas em nome da fé cristã. Qual é a mensagem do cristianismo? João 1, 35 a 37, na origem do cristianismo, a gente vê João Batista numa frase, resumindo para nós qual é a mensagem do cristianismo. Verso 35, no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quem eram eles? André e João, que escreveu esse evangelho. Quando João Batista viu Jesus passar, olhou para Jesus e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. E lá no verso 29, ele já tinha dito que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora notem, verso 37, ao ouvirem isso, ao ouvirem o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Percebeu, gente? A mensagem do cristianismo é Jesus Cristo. Desde o início, nós aprendemos desde a origem que ser cristão é crer em Jesus e é seguir Jesus. Não há cristianismo além de um relacionamento pessoal com Jesus. Não existe cristianismo sem que nós nos tornemos discípulos de Jesus, ou seja, sem que nós passemos a segui-lo. O cristianismo é tão simples, gente. Não é fácil, não é politicamente correto, mas o cristianismo é muito simples. Trata-se tão somente de ver Jesus como o único e suficiente Salvador, que Deus mesmo enviou, para que todo o que nele crê e o segue, receba a vida eterna. Ele é o único Salvador. Único, porque não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, ou possamos ser salvos. Atos 4:12. Não há outro mediador, outra pessoa entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, 1 Timóteo 2:5. Portanto, Ele é único. Não há outras entidades no caminho. Não há outros homens e mulheres piedosos que possam interceder por nós. Não, o único mediador é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é suficiente. Suficiente porque nós não precisamos de outra coisa. Não precisamos de outro sacrifício. Não precisamos de rituais.
Não precisamos fazer qualquer complemento, nossas obras não garantem nada, nossas obras são apenas fruto de fé e não um meio de convencer Deus de que eu posso ser salvo. Essa é a mensagem central do cristianismo. Sem essa mensagem não há cristianismo. Crer no que e seguir para quê? Olha o verso 36 e o 37 de novo. Note o que definitivamente fez os discípulos de João Batista deixarem de seguir João Batista e passarem a seguir Jesus Cristo. Você notou? Eu destaquei, mas veja de novo. Foi a mensagem de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles ouviram que Jesus é o Salvador, e foi somente ao ouvirem que Jesus é o Salvador, que conforme lemos no verso 37, os dois discípulos de João Batista, André e João, deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Se você não segue Jesus, você não pode se dizer cristão. Por mais que você frequente igreja cristã. Cristianismo é Cristo. A mensagem do cristianismo é centrada na obra de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. Eu ouço pessoas brincando, e eu não gosto porque eu temo de que seja verdade. Já ouvi pessoas dizerem assim, sabe, eu sou mais batista do que cristão. Para. Alto lá. Amo ser batista, tenho convicção batista, mas eu não sigo denominação, eu sigo Cristo. Eu não sigo religião, eu sigo Cristo. A mensagem do cristianismo é centrada na obra de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. A mensagem do cristianismo é o tesouro da igreja. Martinho Lutero disse isso na tese número 62. O tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. Foi isso que André e João ouviram de João Batista. Foi isso que eles entenderam e por causa disso eles deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. Eles entenderam que eles não precisavam apenas de um mestre, porque bom mestre João Batista era. Bom mestre, ótimo mestre. Inúmeras pessoas o seguiam. Mas esses dois, primeiro, André e João entenderam que o que eles precisavam não é de um guru espiritual, não é de um guia espiritual, não é de um pregador. Eles precisavam de um salvador, de alguém que pudesse morrer no lugar deles pelo pecado deles, um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quanta gente se dizendo cristã, mas seguindo homens, seguindo igrejas, seguindo filosofias de ministério, seguindo placas, quando deveriam seguir Cristo. Porque o que o ser humano precisa não é de uma igreja para ele aprender sobre moralidade. Moralidade qualquer filosofia te ensina. O que nós precisamos é de uma igreja que faça como João Batista, nos aponte sempre e de novo para Jesus. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado da sua vida. Eles precisavam de um Salvador, de alguém que os salvasse dos seus pecados, de alguém que os conduzisse a salvos para a vida eterna. Por isso eles creram em Cristo, e por isso passaram a seguir Jesus Cristo, e por isso deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Lá adiante, no mesmo Evangelho de João, Pedro nos revela esse entendimento que Pedro também teve como esses primeiros discípulos. Jesus tinha acabado de pregar uma mensagem muito forte, muito dura, em João capítulo 6. E ouça o que João nos relata a partir do verso 66 de João 6. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Gente,
muitos discípulos de Jesus abandonaram Jesus. É muito importante você enxergar discípulos aqui. Porque João, no evangelho dele, de ponta a ponta, ele sempre nos mostra que no meio da multidão de discípulos, existem discípulos verdadeiros e existem discípulos que estão apenas convencidos, mas não são convertidos, e no primeiro momento que eles forem contrariados, eles abandonam Jesus e a igreja. É isso que acontece aqui. Nunca foram salvos, mas fizeram parte da multidão, e João faz questão de nos mostrar que eles eram contados como discípulos, mas eram joio. E eles se afastaram, e eles abandonaram Jesus, eles não aceitaram a mensagem do cristianismo. Então Jesus se volta para os 12 e pergunta: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a mensagem, o Senhor é a mensagem. Verso 69, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Essa é a mensagem do cristianismo, e essa mensagem nós não podemos abandonar. John Piper, comentando sobre a mensagem de João Batista e os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, conforme lemos em João 1, 35 a 37, John Piper diz assim, abre aspas, em outras palavras, seguir Jesus não é um ato heróico. Não seguimos Jesus como os homens poderosos de Davi seguiram Davi para servir Davi e proteger Davi com seu reverenciado soberano. Não. Nós seguimos Jesus pelo motivo que ovelhas seguem o pastor. Nós seguimos Jesus porque nós precisamos ser protegidos. Nós seguimos Jesus porque precisamos ter nossos pecados perdoados. Nós somos fracos, Jesus é forte. Nós somos tolos, Jesus é sábio. Nós estamos com fome e Jesus é o pão da vida. Nós estamos com sede e Ele é a água viva. Piper continua. O ponto da conexão entre o verso 36, ou seja, vejam o Cordeiro de Deus, e o verso 37, e eles o seguiram, é que o ato de seguir Jesus chama a atenção para a força de Jesus e não para a nossa própria força. Chama a atenção para o bem de Jesus, não o nosso bem, sua sabedoria, não a nossa. Jesus deixou claro esse ensino quando escreveu em Marcos 2,17, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. A razão pela qual esses dois discípulos de João deixaram João e seguiram Jesus, foi porque André e João entenderam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles são pecadores, Jesus é o removedor do pecado que eles precisavam. Oh meu Deus, como nós precisamos da mensagem do cristianismo, gente. Como nós precisamos da mensagem para nossa salvação e para nossa satisfação plena. Hoje, no entanto, o que nós vemos, para usarmos as palavras de Michael Horton, que escreveu um livro fantástico, Cristianismo sem Cristo. É isso que nós vemos no mundo hoje. O que nós vemos no mundo são experiências cristãs sem relação particular com Jesus Cristo. Mas no início de tudo, na origem do cristianismo, relatado aqui no Evangelho de João, o que nós vemos é que ser cristão é ouvir a mensagem da glória e da graça de Deus e seguir Jesus Cristo. Michael Horton faz a seguinte pergunta: o que é esse tal cristianismo sem Cristo? E eu quero que você ouça, e eu quero que você se examine, porque tem muita gente bem intencionada vivendo um cristianismo sem Cristo.
Michael Horton definiria o cristianismo sem Cristo como sendo uma história sobre nós, uma história sobre os nossos feitos em nome de Jesus, em vez de uma história sobre o Deus Trino, que nos salva e nos transporta para o drama em andamento na história da redenção. Ou seja, em vez de nós querermos viver a história de Deus, nós chamamos Deus para dar suporte para a nossa história. Michael Horton diz que o cristianismo sem Cristo é quando Deus e Jesus são importantes, mas eles são importantes apenas como parte do elenco que apoia o meu show pessoal. Deus e Jesus e o Espírito Santo existem para dar destaque a mim. Isso é um cristianismo sem Cristo. Nesse sentido, Michael Horton diz, cristianismo sem Cristo é deísta, ou seja, Deus criou e deixou o mundo entregue a nós mesmos e ao diabo. E aí a gente vive uma guerra de braços. E Deus olhando lá de cima. Afinal de contas, quem governa as coisas, esse cristianismo sem Cristo pensa, é o homem. Quem governa as coisas é o diabo. Deus apenas criou e Deus entregou tudo à sua própria sorte. O cristianismo sem Cristo, ele é moralista. Ele é um cristianismo que simplesmente diz como imperativo, faça mais, esforce-se mais. Deus ajuda quem se ajuda. O cristianismo sem Cristo, ele é terapêutico. Ou seja, não há pecado, não há culpa que precisam ser perdoados por Deus. O que existe são pesos e sentimentos de culpa em mim mesmo que eu preciso resolver. O principal problema não é minha culpa diante de Deus. O principal problema é que eu me sinto culpado porque eu não pareço bem aos olhos dos outros nem aos meus próprios. Veja a sutileza. Esse é o cristianismo sem Cristo. Michael Horton, ele finaliza dizendo que a chave para a crítica desse cristianismo sem Cristo é que uma vez que você faz da sua paz de espírito o centro, em vez da paz com Deus o centro, que é o principal problema a ser resolvido, todo o evangelho é radicalmente definido. E aí o que nós temos, na prática, como cristianismo sem Cristo, é um cristianismo que busca a autorrealização, a autossatisfação, prega a autoajuda, e todas essas distorções contemporâneas, gente, são a mesma heresia dos dias de Paulo e que Paulo tanto combateu, a saber, obras de justiça. O que temos hoje, na maioria dos casos, é um cristianismo sem Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da salvação pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a mensagem de Cristo. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem dos primeiros discípulos, essa foi a mensagem que a reforma protestante resgatou lá no século XVI, e essa é a mensagem que hoje nós precisamos resgatar. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao ouvirem isso, as pessoas seguem. Isso é cristianismo. Essa é a mensagem do cristianismo. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja comigo, a metodologia de Jesus. Como que Jesus fez? Que método ele usou? Vivemos numa época tão pragmática, tão carente de programas que promovam resultados rápidos. Qual foi o método do nosso Senhor? Nessa busca pela origem do cristianismo, a gente precisa redescobrir, gente, não só a mensagem que tem que ser pregada, mas a gente tem que redefinir qual é a metodologia que tem que ser praticada. E a metodologia nós temos aqui em Jesus. Olha o que ele faz, verso 38.
João 1,38. Jesus olhou em volta e viu que André e João o seguiam. E aí Jesus faz uma pergunta: o que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? E Jesus respondeu: venham e vejam. Esse episódio marcou tanto André e João, que João nunca esqueceu a hora. Era cerca de 4 da tarde. Quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. A metodologia de Jesus, gente, é o discipulado. Venha, conviva comigo. Venham ver. Não é classe de doutrina em primeiro lugar, é vida na vida. Venham, eu vou ensinar doutrina, mas andem comigo. E essa metodologia chamada discipulado, ela se preocupa em primeiro lugar em investigar a fé. Examinar a fé. Porque Jesus faz uma pergunta intrigante: o que vocês querem? Chega a ser rude, mal educado. Imagina, eu faço um apelo no final do culto, vem algumas pessoas aqui entregando a vida a Cristo, e aí eu pergunto: fulano, o que você quer? Você pensaria: meu Deus, o pastor está espantando o povo. Mas o que Jesus queria era que eles se examinassem. Vocês estão me seguindo pelo motivo certo? Vocês entenderam a mensagem de João Batista, que vocês acabaram de receber? Vocês deixaram João Batista para me seguir? Vocês entenderam o que isso significa? Então, primeiro ele investiga a fé, e em segundo lugar ele investe tempo na vida deles. Venham e vejam. Venham e vejam. E esses homens, eles estavam dispostos. Porque eles responderam para Jesus: olha, nós queremos aprender com a sua vida. Tanto que eles dizem: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Mestre, nós queremos segui-lo. Queremos passar tempo com o Senhor. O que nós temos para aprender com o Senhor não vai ser num bate-papo de 10, 15 minutos, meia hora. Nós queremos morar com o Senhor, se possível for. E aí Jesus diz: venham e vejam. E eles, apesar da hora avançada, 4 quase o fim do dia, eles foram onde Jesus estava hospedado e passou o resto do dia com ele. Gente, isso é discipulado. A gente precisa descobrir ou redescobrir o valor do discipulado. Porque é no processo de discipulado que nós examinamos a fé, é no processo de discipulado que nós ensinamos os fundamentos, é no processo de discipulado que nós experimentamos o fruto da doce comunhão com Deus. O que vocês querem? Foi a pergunta de Jesus. Jesus estava perguntando o seguinte: vocês querem a Cristo ou um cristianismo sem Cristo? Vocês querem salvação ou terapia para resolver os problemas da cabeça ruim de vocês? O que vocês querem? Vocês querem apenas benefícios que vêm de uma experiência com a fé? Ou vocês querem salvação que transforma vocês pela fé em Cristo? Crer em Jesus, seguir Jesus, gente, requer uma confissão de pecado, requer arrependimento, requer fé. Isso é cristianismo, e fruto disso, ou seja, ao confessarmos os nossos pecados, ao recebermos Cristo com fé para a nossa salvação, nós somos colocados debaixo de uma chuva de bênçãos múltiplas. Charles Spurgeon, pregando sobre esse texto, ele diz assim, ele expande essa pergunta que Jesus faz aos discípulos, quando Jesus pergunta assim: o que vocês querem? E aí Spurgeon nos mostra o tipo de bênção que nos acompanha quando a gente diz: nós queremos um Salvador, nós queremos um Senhor, nós queremos um mestre sobre nós, um mestre que, tendo nos salvado, agora nos ensina. Spurgeon diz assim no seu sermão: você está buscando perdão? Você o encontrará em mim, disse Jesus.
Você está procurando a paz, eu lhe darei descanso. Você está buscando a pureza, eu tirarei seu pecado. Um coração novo eu lhe darei, um espírito reto eu colocarei dentro de você. O que você está procurando? Um lugar de descanso sólido para sua alma sobre a terra e uma esperança gloriosa para si mesmo no céu? O que quer que você procura, está aqui, está em mim, venha e veja. Jesus examinou a fé dos primeiros discípulos, a fé deles era genuína. E toda fé genuína será galardoada, será recompensada. Hebreus 11:6 nos diz. Então hoje à noite eu te digo, creia em Cristo, venha e veja, entre num processo de discipulado e deixe Jesus ir examinando sua fé. Mas vem o segundo momento em que Jesus passa a ensinar os fundamentos. O discipulado, além de servir para examinar a fé, ele também oferece a oportunidade de ensinar os fundamentos da fé, ou seja, tão logo você receba o perdão pelo pecado, o discípulo começa a receber também instrução para a vida cristã. O cristianismo é ensino, gente, por isso o púlpito ocupa o centro da igreja, por isso igrejas têm escola bíblica dominical, por isso que em pequenos grupos estudamos o sermão que foi pregado no domingo, porque cristianismo é ensino. Assim foi que André e João pediram para seguir Jesus, chamaram Jesus de mestre, de rabi. E você fica com a pergunta, como eu fiquei, pensando assim, o que eles aprenderam nessa escola do discipulado? O que se ensina? Quais são os fundamentos da fé? Eles aprenderam, por exemplo, sobre quem é Jesus. Tanto que o Evangelho de João é o Evangelho onde aparece 7 expressões do tipo: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Eles aprenderam sobre quem é Jesus. O tema central do cristianismo é Jesus. Não é reforma social, não é ajuda aos pobres, conquanto tudo seja importante e venha como derivado do cristianismo, mas a mensagem central do cristianismo é Cristo. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o que Jesus fez, as implicações de ser um discípulo de Cristo, como eu devo viver. Esse é o processo de discipulado. Eu aprendo sobre a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e as implicações da vida em Jesus, ética cristã. Em síntese, Jesus ensinou para aqueles homens sobre si mesmo, Jesus ensinou a eles sobre o caminho, sobre a verdade, sobre a vida. Essa é a escola do discipulado. Aprendemos sobre o caminho certo, sobre a verdade indiscutível, sobre a vida plena e transbordante de alegria. Lutero, falando sobre o que significa o discipulado cristão, ele escreveu assim: Jesus também nos ensina a viver. Jesus nos apresenta seu próprio exemplo de humildade, de fé, de misericórdia, de verdade e amor, para que nós possamos seguir o seu exemplo. Assim, disse Lutero, quando você tem Cristo como fundamento principal e bênção de sua salvação, a outra parte que segue é a seguinte: você toma Jesus como seu exemplo. Você se entrega ao próximo em amor, você se entrega em serviço pelo próximo, assim como você sabe que Cristo se entregou por você, disse Lutero. O discípulo segue o exemplo do mestre, não na sua própria força, porque ele jamais conseguiria, mas pelo poder que o próprio Deus no Espírito nos dá. E aí vem outra coisa interessante: Jesus no discipulado, ele não só examinou a fé, ele não só ensinou fundamentos, mas ele falou de uma experiência com a doce comunhão com Deus. Às vezes eu costumo dizer que a Bíblia, em português, é uma televisão em preto e branco. Quem aqui é do tempo da televisão a válvula?
Levanta a mão. O Júlio é antes disso, eu sei. Mas sabe aquela televisão a válvula? Levanta a mão, você lembra? Você precisava dar uns tapinhas nela assim para ela começar a pegar a imagem. Aí quando você queria ela colorida, o que você fazia? O Itamar ia lá e colocava um plástico verde, aí era colorida. Não, hoje eu quero um tom rosa, aí ele punha um plástico rosa. Então a nossa versão em português é boa, mas é TV em válvula. Full HD é o original grego. E é curioso que o verso 39 de João 1 diz assim: venham e vejam, disse Jesus aos dois. Eles acompanharam Jesus até o lugar onde estava hospedado e permaneceram e passaram o resto do dia com ele. Sabe qual é esse verbo permanecer? Sabe onde ele aparece de novo? Lá em João 15, verso 4. Quando Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto. João está nos mostrando que a partir do momento que aqueles discípulos professaram fé genuína, se dispuseram a aprender de Jesus, eles permaneceram com Jesus, eles habitaram com Jesus. Eles permaneceram no amor de Jesus, João 15, 10. O verbo permanecer aqui é muito significativo, é a forma de João evangelista nos dizer: a partir do momento que você crê, que você segue Jesus, você passa a permanecer no amor de Jesus. Você permanece no amor dele. E qual é o resultado? Permanecendo em Jesus, convivendo, vivendo com Jesus, você desfruta do amor de Deus, e imediatamente você começa a produzir frutos, porque é isso que diz João 15, 4. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, João 1, 39 nos diz que os discípulos permaneceram em Jesus, e aí sabe o que acontece no verso 40, que é o seguinte: André correu e deu seu primeiro fruto. Ele foi lá e trouxe Pedro. Sabe por que uma igreja às vezes não produz discípulos? Porque nós crentes não estamos ligados à videira. Quem permanece no amor de Deus inevitavelmente produz frutos. Então, quando a gente para e pensa sobre a nossa própria vida e vê quão poucos frutos nós temos produzido, a culpa não é de falta de metodologia. A culpa pode estar no fato de que não estamos desfrutando dessa permanência no amor de Deus em Jesus. Porque quem permanece nele, frutifica. Não consegue guardar só para si a seiva desse amor, derrama na vida dos outros. Qual foi a metodologia de Jesus? Discipulado. Jesus examinou a fé para ter certeza de que eles estavam crendo no Salvador que tira o pecado do mundo. Jesus colocou eles na escola do discipulado e disse assim: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Permaneçam em mim, desfrutem do meu amor, porque vocês frutificarão. Essa é a metodologia que a gente tem que resgatar. Terceiro lugar, a maneira como a mensagem se espalhou. Como é que essa mensagem voou e alcançou os quatro cantos da terra tão rapidamente? A gente viu que a mensagem do cristianismo é Cristo, que a metodologia de Jesus é discipulado. Agora nós vamos ver que a maneira como a palavra se espalhou foi de boca em boca. Eles não botaram um megafone em cima de um fusquinha e saiu anunciando o culto, conquanto eu não esteja criticando a metodologia. O que eles fizeram foi, André, verso 41. André, ele foi procurar seu irmão Simão.
Verso 42, então André levou Simão a conhecer Jesus. Verso 43, no dia seguinte Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e disse: siga-me. Verso 45, Filipe foi lá e procurou Natanael e levou Natanael. Percebeu, gente? Como é que a mensagem se espalhou? João Batista levou André e João a Jesus. André levou Pedro, o seu irmão, a Jesus. Jesus encontra Filipe. Filipe corre atrás do amigo Natanael e traz o amigo Natanael. A maneira da mensagem do cristianismo se espalhar é de boca em boca. Sim, houve momentos de conversões em massa, frutos de avivamentos pontuais, mas em grande medida a igreja cresceu de boca em boca. O parente que chama o outro, o amigo que busca o outro, o colega de trabalho que traz o outro. Assim se espalha a mensagem do Evangelho vai de boca em boca. E aqui fica um ótimo momento para uma pergunta. Quais são as pessoas por quem você tem orado nos últimos tempos? Buscando trazê-las para Jesus. Quem você tem buscado para Jesus? Como você tem compartilhado? Com quem você tem compartilhado? Observe comigo, gente, a maneira da igreja crescer, do evangelho se espalhar é de boca em boca. João Batista pega André e João, leva Jesus. André busca o irmão. Jesus traz Filipe. Filipe traz Natanael. E assim a mensagem se espalhou. E a última coisa que eu quero que você veja é a manifestação da graça de Deus. Nós vimos a mensagem, nós vimos a metodologia, nós vimos a maneira. Agora nós não podemos ignorar o motor de tudo isso. A graça de Deus. Falar de Jesus, gente, não é algo fácil. Note, porém, como a graça de Deus sempre se revela soberanamente salvadora. E cabe a nós tão somente sermos fiéis, gente. A obra é do Espírito Santo de Deus. O meu papel, o seu papel é fazer como João Batista. Olha lá o Cordeiro de Deus. Você aponta as pessoas para Jesus. O meu papel, o seu papel é fazer como André. Vai lá e busca o irmão. Irmão, vem cá, deixa eu falar de Jesus. O meu papel, o seu papel é fazer como Filipe. Filipe vai falar com Natanael. Natanael retruca. Natanael é um homem orgulhoso, vaidoso da sua religiosidade. E aí Filipe cansa da conversa. Fala: seguinte, Natanael, vem comigo e veja. Meu papel e o seu papel é ir, apontar Jesus, chamar os outros. Porque quem de fato faz a obra e transforma é o Espírito de Deus. E eu quero que você veja isso comigo rapidamente aqui. Para encorajar você. Olha o que Jesus, pelo poder do Espírito, é capaz de fazer com as pessoas que você menos imagina convertidas. Primeira coisa, Deus é poderoso para transferir lealdades. André e João, ninguém jamais imaginava que André e João deixariam de ser discípulos de João Batista. Ninguém imaginava isso. Por isso que João faz questão de nos dizer no verso 37, os dois discípulos de João Batista seguiram Jesus. Naquele tempo, você deixar um mestre pelo outro era algo muitíssimo incomum, impossível humanamente falando. E João está dizendo, Deus é capaz de fazer você deixar João Batista para seguir Jesus. Deus é poderoso para transferir lealdades. Aquela pessoa que você nunca imagina que ela vai deixar de seguir aquela devoção dela. Deus é poderoso para ir lá e fazer o seguinte: deixa isso aí. Isso não vai te salvar, isso não vai levar você para a glória, para o céu. Segue Jesus, vem cá. E todos muito bem intencionados, diga-se de passagem,
Eu duvido que todos os discípulos de João Batista tenham seguido Jesus Cristo. Não foram todos. Talvez a maioria deles permaneceu cega, sem ver o Cordeiro de Deus. Mas o que o texto nos mostra, o que João quer que a gente enxergue, é que Deus é poderoso para transferir lealdades. Então, se você é tentado a achar, não pastor, não adianta falar, fulano não vai largar João Batista nunca. Ah, é? A salvação pertence ao Senhor. Ninguém conseguirá resistir ao seu chamado irresistível. Deus, em segundo lugar, é poderoso para transformar personalidades. Pedro. Quem imaginaria Pedro mudado? Quem imaginaria Pedro transformado? No entanto, a Bíblia nos diz que André levou Simão a Jesus para conhecer Jesus, e Jesus olha para Pedro, para Simão e diz: você é Simão, filho de João, mas você será chamado Cefas, isto é, Pedro, eu vou transformar você, Pedro. Por que João nos coloca isso? Porque João quer que a gente enxergue que Deus é poderoso para transformar personalidades. Pessoas que você nunca imagina convertida, transformada, com a boca limpa. Não é de escovar dente que eu estou falando, não. É de palavrão, é de blasfêmia. Você nunca imagina aquela pessoa iracunda, aquela pessoa dura, aquela pessoa difícil. Você fala, não dá. Dá. Olha Pedro. Em terceiro lugar, Deus é poderoso para trazer aquelas pessoas que estão desapercebidas. Filipe. Quem era Filipe, gente? Quem conhecia Filipe? Quem se importava com Filipe? Só João fala de Filipe. Nos outros evangelhos, Filipe apenas aparece na lista dos 12 apóstolos. Filipe é um João ninguém. Lendo sobre Filipe, a gente descobre que ele era uma pessoa dificinha de estar perto dele, porque ele era alguém racional, lógico demais, calculista e às vezes pessimista. É ele que lá em João 6 fala, só tem esses peixinhos, esse pãozinho aqui, não dá para esse povo não. Negativo o tempo todo. Quem se importaria em levar alguém assim para Jesus? Mas o próprio Jesus foi lá e chamou ele. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Aqueles que você nem imagina, Deus salva. E por último, Natanael. Deus é poderoso para tratar os convencidos. E Natanael? Quem conseguiria convencer Natanael do Evangelho de Cristo? Natanael era cético, Natanael era orgulhoso da espiritualidade dele, Natanael era vaidoso da herança cultural dele, Natanael despreza o lugar de nascimento de Jesus. Porventura alguma coisa boa vem lá de Nazaré, Nazaré, esse homem cresceu lá em Nazaré. Esse homem é caipira, vem do interior. Natanael é um homem vaidoso, ninguém conseguiria imaginar Natanael com o braço dobrado, curvado diante de Deus. Olha como ele era orgulhoso. Verso 45, Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nós encontramos Natanael, aquele que eu sei que você vive buscando na lei e nos profetas. Ele lá de Nazaré, filho de José. A resposta desse homem, orgulhosa, grossa. Esse homem aqui é um poste, é um pau de fazer matar burro. Ele responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe já conhece o amigo, sabe que com ele não adianta discutir, cabeça dura igual esse ferro aqui. Aí ele fala assim, venha e veja você mesmo. É assim que você lida com cabeça dura. Você expõe os fatos, ele resmunga, vomita, aí você faz assim, tá bom, se você quiser ver. Aí ele sai atrás.
Aí ele vai rosnando, vai igual um urso. E aí, Jesus viu Natanael se aproximar. Aí Jesus, é isso mesmo. Eu vou tombar esse convencido agora, quer ver? Aí ele vira para Natanael e fala assim, Jesus é bom, gente, ele não é bobo não. Ele enche a bola do homem. Está aí um homem, um verdadeiro filho de Israel, um homem íntegro, totalmente íntegro. O que Jesus está dizendo? Peraí, Jesus, você é doido? Não, não sou não. Eu estou reconhecendo uma qualidade nele. Ele não é fingido, ele não é duas caras. Ele destaca uma qualidade nele. Mas ele não gosta. Veja que o pau de fazer mata-burro responde Jesus no verso 48. Como o Senhor sabe a meu respeito? Para ficar me elogiando assim. Aí Jesus tomba esse homem. Sabe como? Eu vi você sentado debaixo daquela figueira. Lembra que Filipe foi lá te chamar? Antes de Filipe chegar lá, eu sei que até inclusive o que você estava lendo. Eu vi você debaixo daquela fogueira, ou figueira, e aí Natanael exclamou, Rabi, mestre, o Senhor é filho de Deus. Gente, é bipolar esse homem, não é possível. O Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Gente, os melhores são os durões. Aqueles que você bate o olho e fala assim, esse casca dura não converte. Ó, ele fica manso igual um gatinho. Mia, miau. Ele vai continuar igual o gato, comendo e miando. Mas Deus trata dele. Já viu o gato? Está comendo e está miando, e está chiando. Miau, miau, miau. E Deus está tratando. Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Gente, a mensagem desse parágrafo ela é muito clara. Deus ele é poderoso para buscar e salvar o perdido, qualquer que seja ele, independentemente do estado dele. Seja ele alguém leal às suas convicções, seja ela forte em sua personalidade, seja a pessoa apagadinha aos olhos dos outros, seja espiritualmente convencido, cético, debatedor, não importa, ninguém consegue se manter rijo, firme, o mesmo diante da graça irresistível de Deus, quando essa graça atinge o coração do pecador com o evangelho da glória e da graça de Deus. Tenha fé, meu irmão e minha irmã. Fale, não te cales. Ache os Natanaéis, procure os Simãos Pedros. Anuncie, aponte as pessoas para o Cordeiro de Deus. Deus cuida de salvar. Pois bem, nós descobrimos que a mensagem é Jesus. O método é o discipulado. A maneira da mensagem espalhar é de boca a boca. E que quando a graça de Deus se manifesta, ela é poderosa para salvar quem precisa ser salvo. E eu concluo fazendo duas perguntas. Primeiro, que implicações isso tem para a nossa igreja? Em primeiro lugar, gente, nós precisamos conhecer o Evangelho. Ler as escrituras, ouvir bons sermões, estudar os esboços que eu ponho lá no site, usar esses esboços na evangelização. Nós precisamos conhecer e comunicar esse evangelho, essa é a implicação. Usar esse método de Jesus, chamar as pessoas, venham ver Jesus em mim, venham conhecer Jesus comigo. A segunda implicação é que você tem que aprender e praticar o discipulado, o RDs, relacionamentos discipuladores. Pega o esboço do pastor, os salmos, as séries nos salmos, gente. Tem atingido milhares de pessoas. Eu duvido que se você não tirar um tempinho aí, tirar um tempinho com alguém, imprime um esboço por encontro, lá de salmos, por exemplo, fala, olha, vamos estudar salmos comigo? Senta com essa pessoa, você não precisa decorar, leia aí, ó, leia aqui no smartphone, eu vou mandar para o seu PDF, você está lendo, ela está lendo, vocês vão parando e conversando. Está pronto, gente, está mastigado. Basta você tirar tempo.
Um tempinho no seu almoço, um tempinho no seu horário de folga e dizer: fulana, amiga, amigo, fulano, vamos encontrar comigo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, 20 minutos, meia hora, eu quero ler com você uma série de estudos sobre Salmos, ou sobre João, ou sei lá o quê, e caminha, e vai aprendendo, e vai ensinando, de boca em boca. E terceiro lugar, gente, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Porque a gente pode conhecer a mensagem, pode usar a metodologia certa, pode usar a maneira certa, de boca em boca, mas se o Espírito de Deus não vier e não abrir o coração dos Natanaéus, não há conversão. E a última coisa é para você que talvez esteja ainda aprendendo sobre o Evangelho. Que relevância isso tem para a sua vida? Eu termino com as últimas palavras de Jesus para Natanael, para você. Verso 50. Jesus fala: você está admirado de eu ter visto você? Se você crer em mim, se você me seguir, se você se arrepender do seu pecado, pedir perdão, colocar-se a me seguir, sabe o que vai acontecer com você? Você verá coisas maiores que essa. Você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver transformações que você não imaginava. Você vai ver mudanças que você jamais cogitou. Você vai ver grandes coisas, muito maiores do que você já viu. E acrescentou, disse Jesus: eu lhe digo a verdade. Mais importante de tudo, você vai ver o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que vai acontecer com você? Se você crer em Jesus, se você seguir Jesus, os céus se abrirão, você terá acesso. E no dia que você morrer, como está escrito na parábola de Lucas, quando Lázaro morreu, os anjos vieram, pegaram ele e levaram ele para a glória. Você terá entrada garantida no céu. E mais do que isso, enquanto a gente não chega lá, esse céu que está aberto sobre a sua vida, você vai poder provar e ver de anjos de Deus, ministradores, a serviço daqueles que herdarão a vida eterna. Anjos, homens de Deus na sua vida, mulheres de Deus na sua vida, e até mesmo se for propósito de Deus, sobrenaturalmente, anjos assistindo você. Deus cuidará de você, como a gente cantou: Deus cuida de mim. Creia em Jesus, receba Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, abre o céu para você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Como é rica a nossa herança cristã. Como é bom olhar para a origem do cristianismo e ver o que de fato é a nossa fé. Qual é a nossa mensagem? Qual deve ser o nosso método? De que maneira nós espalhamos essa mensagem? Como é bom ver a manifestação da sua graça transformando pessoas inimagináveis. Ajuda-nos, Senhor, a viver com alegria esse Evangelho. E hoje à noite, Pai, desses que me ouvem, se há alguém aqui que precise arrepender-se e recebê-lo, Senhor, que agora já, assim como o Senhor transformou Pedro, Natanael, Filipe, André, João, que o Senhor salve agora. Convença do pecado, da justiça, do juízo e traga alegria, prazer em querer Jesus, em querer seguir Jesus. Faça isso. Em nome de Jesus. Amém.